Olá, pessoal, eu sou Jonathan Aguiar e todos vocês estão aqui no Espaço Aprender. Sejam todas, todos bem-vindos para esse bate-papo, para essa conversa, até porque sextou com muito favor, com muita alegria, com muito vapor, com muita energia. E o sextou de hoje a gente vai falar sobre alfabetização em tempos de pandemia e pós-pandemia. Inclusão, periferia e experiências. Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo para lá de especial. E para começar a esquentar essa conversa, eu convido aqui hoje Tiago Ribeiro, que é professor dos anos iniciais, doutor em educação, Isadora Souza, que é professora da Prefeitura do Rio de Janeiro, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela UERJ. Vou colocá-los aqui na tela e dizer o quanto que eles são bem-vindos ao Sextou. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Jonathan. Boa noite a todos que nos acompanham. E é um prazer estar aqui contigo, com Isadora, só tenho a agradecer. Uma imensa alegria. Isadora, seja bem-vinda, minha flor. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Thiago, Jonathan. Boa noite novamente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero poder ajudar, contribuir. E vai ajudar muito, vai contribuir por demais, porque aqui é um espaço de trocar ideias, é um espaço para aprender também. E no meio desse passar do tempo que vai ser tão rápido, aqui hoje, sexta-feira, com muita alegria, a gente começa a pensar sobre a alfabetização em tempos de pandemia e pós-pandemia. O que é isso, Tiago? Há inclusão, há experiência, há periferias no meio disso tudo? Pois é, que pergunta, né? Esse tema é quente. É um tema quente, necessário, assim, e eu me pergunto, nesse processo todo, é o seguinte: o que a gente está compreendendo como alfabetização? Se é só ensinar a codificar e decodificar a leitura escrita, ou se a gente entende esse processo como um processo de leitura e descoberta do mundo, né? A alfabetização como um ateliê de descoberta do mundo, de nós mesmos, de poder exprimir, expressar e inscrever nossa palavra, nossos corpos, nossas vivências, nossas experiências. O que se escreve, afinal, nesses tempos de pandemia e fora deles? É uma palavra-vida? É um texto-vida encarnado? Enfim, são algumas dessas provocações que eu quero conversar hoje, que eu quero trocar com vocês, mas eu também quero ouvir Isadora, para ver, né, para ouvir um pouco e a gente seguir conversando, batendo essa bola. Mas, enfim, se a gente entende a alfabetização como uma possibilidade de leitura de mundo, que leituras a gente está fazendo nessa pandemia, né? É uma pergunta aí para ficar e para a gente ir enredando nessa conversa, mas eu queria deixar essa pergunta para nós irmos pensando sobre isso. E aí, Isadora? Tiago já começou com as provocações. É uma pergunta muito interessante. E na verdade, a gente se questiona o tempo todo sobre isso, né? O que é alfabetizar? E vai ser realmente bom esse processo reflexivo junto com vocês. Antes de mais nada, eu estava conversando nos bastidores com o Jonathan, e eu acho importante colocar isso. Eu sou professora há 17 anos, da mesma escola, situada no Complexo da Maré, e a minha vida acadêmica, isso que a gente entende por formação acadêmica, né, graduação, especialização, mestrado, doutorado, eu em nenhum momento parei para estudar alfabetização, como colega, né, que já tem esse estudo e tem mais propriedades. A minha fala é uma fala de um lugar de escola, né, é a fala do cotidiano da escola, e é uma fala de um coletivo, não é uma fala
Hoje eu trago aqui, obviamente, a experiência da Isadora, mas uma experiência que foi vivida e é vivida até hoje num coletivo, num grupo de professores. Quando o Jonathan me chamou, e eu achei muito interessante essa questão dos tempos de pandemia, tempo de o que pensamos para pós-pandemia e periferia. E aí, nesse local, eu me encaixo, né? Seria meu lugar de fala. Isso que Tiago, essa provocação que Tiago começa, eu acho ela muito importante, porque a gente se pergunta há muito tempo isso, né? O que é alfabetização? É uma leitura de mundo, e que mundo é esse que a gente está? E eu acredito que as narrativas que eu trago, as falas que eu vou tentar trazer, que é a fala desse grupo, que eu hoje estou aqui representando, e eu espero não fazer vergonha, deve ter alguém aí já, diz justamente isso, porque a gente meio que foi colocado em xeque, né? A gente sai daquilo que todo mundo chama de zona de conforto, a gente sai daquilo que a gente entende, daquele espaço de escola, desse formato de educação, e a gente é colocado em xeque. Então, como é que é a alfabetização como é que está sendo a alfabetização nesse processo? Espero poder contribuir. Olha, ótimas contribuições já de modo inicial, para a gente pensar sobre essa alfabetização em tempos de pandemia, pós-pandemia. O Tiago já nos provoca a entender o que é esse texto vivo, texto vida, a curiosidade. Já a Isadora já vai trazendo outros toques especiais do quanto que ser professora também, assim como o próprio Tiago, professor dos anos iniciais, e Isadora trazendo também esse lugar da experiência, é tão significativo para todos nós, sabe? De nos mostrar o quanto que é potente pensar em professores, pesquisadores que não estão somente dentro da academia, dentro da universidade, mas que conhecem de fato o chão da escola. E por falar esse chão da escola, aí eu já vou provocar o Tiago. Tiago, como que ficam essas questões do chão, do viver, do sentir, quando a gente começa a pensar no incluir? Não estou te ouvindo, Tiago. Você tem que Acho que agora vai. Agora foi. Agora foi. Desculpa. Então, estou junto com a Isadora. Isadora, eu acho que a única vergonha que nós, professores, podemos passar é deixar na privacidade do cotidiano as coisas bonitas que a gente faz, sabe? A gente tem que assumir esse lugar de fala, que a gente é produtor de conhecimento, sim, que a gente produz currículo, didática no cotidiano da escola com os alunos, com os estudantes e com os nossos pares. Eu acredito que cada professor é uma constelação de saberes, de pessoas, e nesse sentido, eu vou para a pergunta do Jonathan, porque eu acredito que isso de incluir, a gente precisa compreender a inclusão como uma conversação, como uma possibilidade de constelar experiência, constelar vivências, porque, por exemplo, eu que trabalho com estudante surdo, é tão comum a gente pensar em escola inclusiva para surdo, onde todo mundo estuda português, estuda uma língua estrangeira, e a língua do aluno surdo é só para ele, sabe? É para ele, às vezes, só para ele o intérprete. E muitas vezes o estudante surdo ainda nem sabe língua de sinais, mas está lá o intérprete para interpretar para quem não sei. Então, o que eu quero? Por que eu estou trazendo essa experiência? Porque, até dialogando com o tema periferia, a periferia, o estar fisicamente na escola, não significa que a periferia entrou na escola. Cadê as nossas experiências periféricas, as nossas vozes periféricas? Essas experiências precisam estar na escola, né? Incluir não é só colocar a presença física, incluir a gente poder conversar nas diferenças. Por exemplo, eu gosto sempre, uma coisa que eu aprendi com as professoras, colegas, amigas, em especial a do Instituto Superior de Educação, ali no Rio, ali na Tijuca, e eu digo isso porque foi a primeira escola onde eu trabalhei, eu aprendi muito com as colegas, sabe? Eu acho que o chão da escola é lugar de fortuna,
no INES eu também aprendo no trabalho com as colegas, e uma coisa que eu aprendi é que não existe aprendizagem, não existe educação sem desejo. Então, uma das primeiras coisas para mim, do alfabetizar, é perguntar para as crianças: o que vocês querem aprender? Quais as curiosidades que vocês têm? E aí a gente vai tendo pistas quentes, a gente vai tendo ideias para trabalhar com as crianças, para transdisciplinarizar, para trazer projetos, sabe? E escutar, nossos indígenas já nos ensinam, né? É um princípio, uma estratégia pedagógica muito forte. A escuta pode abrir muita coisa bacana, né? Eu acho que por aí a gente vai abrindo possibilidade de pensar. Eu vou falar rapidinho de um caso, que eu adoro contar causa, do Conta, INES. Tiago. Hoje aqui é o sextou, todo mundo gosta de saber. Perfeito! Vamos então sextar com uma história lá do INES. Preparei uma aula, aquela aula que a gente sabe, Isadora vai saber muito bem do que eu estou falando, que a gente prepara aquela aula, acha que vai ser sucesso de público e crítica, quando chega na escola, às vezes o cotidiano mostra outra coisa. Pois aconteceu comigo, eu preparei essa aula com o maior cuidado, chego na escola, na sala de aula, um conversê danado em língua de sinais, e aí, né, eu, como o professor, todo professor é conversador, fui lá conversar também, e afinal, o que é isso que está tão interessante que a aula foi para o escanteio? E aí uma aluna tinha sido assaltada, isso era uma segunda-feira, ela tinha sido assaltada na sexta, e essa aluna tinha 60 anos, 59 anos, estava ela e uma colega, e queriam contar para todos os alunos o que tinha acontecido. Por quê? Porque elas surdas, não oralizavam, entram 3 homens armados no ônibus aqui, né, na Praça da Bandeira, um bairro aqui no Rio de Janeiro, e elas ficam apavoradas, porque como é que vai falar para o ladrão que elas são surdas? Aí lembram do uniforme, que no uniforme tem o nome e o material escolar também. Elas mostram para os bandidos, e os bandidos resolvem que não vão assaltá-las porque elas são surdas, estudantes, aí passam. E aí, qual era a questão do conversê todo na sala de aula? Elas queriam dizer para todo mundo que tinha acontecido que eles deveriam usar o uniforme. Por quê? Porque muitos surdos, a gente sabe que o preconceito, né, gente, passa, não precisa nem de palavra, nem de sinal. Então, muito surdo tem vergonha de ser surdo, porque ainda não construiu sua identidade surda, ainda não conseguiu ler esse aspecto do seu mundo, né? Precisa de viver essa alfabetização também identitária, digamos assim. E aí elas foram preocupadas porque muitos colegas adolescentes, jovens que estudam à noite, quando saem da escola, tiram o uniforme para dizer que não são surdos ou indo, e ainda botam fone de ouvido, porque se forem abordados na rua, fingem que estão ouvindo e aí não ouvem. E aí, qual é a questão? Tinha que avisar, porque se eles fossem assaltados sem uniforme, como é que fica? E aí, conversa vai, conversa vem, a gente chegou à conclusão de que a melhor possibilidade que a gente tinha era fazer um texto coletivo para todo mundo, para pendurar lá na escola, e assim a gente discutiu o dia inteiro o que ia botar no texto, o que não bota, como começa um texto, como não começa, enfim. E aí a gente fez o texto coletivo falando que o uniforme é importante, eles assinaram, eu ia fazendo no quadro, à medida que eles iam informando, escreve tal palavra, mas peraí, como é que escreve em português esse sinal que você acabou de fazer? E aí a gente ia discutindo, como é que começa uma frase? É com letra minúscula? Não, letra maiúscula. Vamos lá, e o ponto? Terminei a frase, está faltando alguma coisa aqui em português. O que é? A pontuação, vamos lá. Depois passaram para um pano, pintaram esse pano, e foi assim a maior festa, a maior experiência. E eu acho que essas possibilidades é quando a gente assume o acontecimento, a vida, como a aula. O acontecimento pode ser a aula na alfabetização. O planejamento precisa estar aberto a essa possibilidade do cotidiano, como a Isadora falou, do chão da escola, transformar o que a gente pensou, né? E acredito que é por aí que a gente precisa pensar, ou pelo menos pode pensar, esse texto, essa palavra vida, né? E aí, Isadora, na sua vivência como professora, como gestora também, como que se dá essa palavra vida? Tem algum caos ou causa para poder nos contar?
E isso, eu estava ouvindo ele, estava pensando. O meu sonho do sextou é estar sentado, sabe? Bebendo uma Coca-Cola. Em época de pandemia, é o que podemos fazer, né? Assim, enquanto eu ouvia Tiago, eu pensava muito no que nós estamos passando enquanto escola. Né? Quando ele falou, eu preparei aquela aula que eu pensei, vou lacrar, vou fechar. E chegou na sala e o assunto foi outro, e a aula que foi colocada e foi construída com o aluno, com a turma, ficou tão marcada que é simbólica e ele hoje narra para a gente. Né? Isso está acontecendo com a gente o tempo inteiro. E aí, quando eu digo a gente, eu estou trazendo um relato também de experiência, né? Eu percebo que os professores se arrumam, se organizam em suas aulas, mas aí entra a questão da pandemia, né? Como que hoje a periferia, uma escola de periferia, está conseguindo trabalhar em épocas de pandemia. Apesar de toda a organização, apesar de todo o planejamento, não está havendo isso que o que aconteceu com o Tiago. Porque as crianças, elas não estão, e aí eu não poderia ser hipócrita, dizer que está tudo lindo, está tudo maravilhoso, porque não está, porque aí a gente entra numa outra seara, que é a questão da exclusão digital, que passa a ser pauta a partir desse processo pandêmico, né? A gente vive uma escola de periferia, é uma escola onde o acesso a isso que a gente está, né, possibilitando viver hoje aqui, muitos não têm, tá? E aí os professores se planejam, se organizam em grupo, planejam uma atividade ou atividades e até mesmo projetos e nem sempre tem esse resultado, como o Tiago teve, que foi um resultado feliz, né? Por quê? Porque não está conseguindo ter o feedback que as crianças, das crianças. E aí a gente passa a se perguntar o porquê, né? Isso aconteceu, eu não estou assim elucubrando e nem estou especulando, isso aconteceu, isso é um relato de experiência. A gente passa a se perguntar aonde que a gente está falhando, além, claro, das questões de acesso, de internet, mas aonde a gente, enquanto profissional da educação, o que a gente pode mudar, o que a gente pode alterar para fazer com que esse aluno ou aceite o que a gente está trazendo, né, ou faça o que os alunos do Thiago fizeram nessa situação, transforme, porque isso a gente está o tempo inteiro sujeito, né? O aluno, ele é sujeito ativo dessa relação ensino-aprendizagem. Então, está muito claro isso nesse processo de pandemia, entendeu? Porque o aluno está dizendo para a gente, assim, eu não quero dessa forma, entendeu? Eu não quero. E aí a gente precisa estar voltando para o nosso local, nosso lugar de aprendente, somos todos, sempre, ad eterno, e precisamos conversar com outros, com pares ou com a academia, e esse movimento a gente vem fazendo já na nossa escola, para tentar entender esse ciberespaço e esse ciberlugar que nós fomos colocados, entendeu? Assim, o Thiago trouxe um relato que foi um relato bem sucedido, né? Os alunos deram uma pernada nele, do tipo, não queremos saber da sua aula, porque o meu assunto é interessante, tá? Mas foi bem sucedido. Esse é o legal da educação, esse é o legal do você entender que o seu aluno, ele é sujeito construtor da aprendizagem dele, você está ali só para mediar saberes, né? E outro dado importante, que a partir da fala do Tiago, e aí me localizando mais uma vez numa escola de periferia, numa escola de favela, é você entender, quando ele fala assim, a gente só aprende o que a gente deseja, né? Tem que ter desejo, a gente tem que querer. E aí, se você não olha, eu já tive em outras situações com o Jonathan, onde foi dito isso, né? Se você, professor, não desce do seu pedestal
e não entende um pouco aonde você está, o cotidiano de vida do seu aluno, você não vai conseguir comunicação, não vai conseguir diálogo. E Existe, muito. Fala. Isadora, existe até uma fala sua que eu já utilizei, né, até te citando, de fato, em alguns espaços, quando você fala sobre esse sujeito que se insere, de fato, aos territórios favelados. É o ir, o estar e o viver. Conta para o pessoal aí de casa aí um pouquinho. Aí eu vou contar um caos, então, como é que surgiu esse pensamento? Eu estava numa reunião, uma reunião com várias esferas da educação municipal, e uma pessoa falou, não, o poder público está indo às comunidades. E a pessoa que estava do meu lado, não conheço, não sei nem quem é, na verdade eu não lembro nem se era homem ou se era mulher, porque o que ele falou ficou marcado. O que a pessoa falou que ficou marcado. Falou assim, está indo, mas não fica. E ali acabou a reunião para mim, porque eu comecei a pensar nisso, que eu acabei falando naquela situação em que a gente se encontrou, e como você falou, a gente precisa escrever. De fato, realmente a gente precisa escrever sobre isso. A diferença em 3 verbos, né? A diferença das pessoas que vão às comunidades, às escolas de comunidade, vão às comunidades. Isso é muito comum a gente perceber por parte das políticas públicas, né? Eles vão às comunidades, nem sempre ficam. É muito comum a gente perceber aquela coisa aquele indivíduo, o turista, né? E o antropólogo. É uma visão antropológica. Ele só vai até lá, né? Ele vai, ele olha e ele sai, né? Diferente de nós. Eu, Isadora, eu estou na favela há 17 anos. Eu e parte do meu corpo docente. Tá? Eu estou ali há 17 anos. Por que eu digo que eu estou? Porque eu não. Quando a bala. E aí a gente sempre vai falar de tiro, né? Vai remeter a esse pensamento. Quando a bala começa a comer, desculpa o termo, mas é o linguajar, mas quando começam os conflitos bélicos, eu tenho um lugar para voltar. Vai ter uma trégua e eu vou sair. Mas eu e boa parte do meu corpo docente da minha equipe. Mas tem uma parte da equipe que fica e o meu alunado todo fica. Essas são as pessoas que vivem na comunidade. Então, você ter o entendimento desses 3 setores, e aí eu não estou dizendo que quem vai é menor do que quem fica, mas os saberes não são, e não tem como ser, né? Não podem ser os mesmos. As pessoas que vivem ali, elas têm um outro olhar, ela tem um saber daquele local. As pessoas que estão, que aí eu me incluo, elas transitam. A gente vai lá, a gente vive um pouco aquele território, mas a gente sai. E Jonathan é uma boa pessoa para falar até sobre isso, né? Porque ele consegue transitar no caso. Eu estou vivendo aqui, ó, se eu parar essa live, gente, é porque aconteceu um tiroteio. Então, são essas coisas que nunca, as pessoas que vão, ou quem está, pode passar. Eu passo várias vezes, né? Mas eu tenho a certeza que eu vou poder sair daquele local. E as pessoas que não saem, eu preciso ter esse entendimento, isso precisa ficar claro, para eu olhar para o meu aluno, porque não tem como você abrir a escola no dia seguinte, depois de uma noite intensa de tiros, e você achar que o seu aluno vai estar ali sorrindo para você e vai aprender, e vai querer ouvir a sua aula lacradora. Ele não vai querer ouvir, ele vai querer falar, e você tem que ter uma escuta muito sensível. E aí, né? Tiago, já vou jogar para você. Isadora já falou aí um pouco da escuta sensível. Como pensar em práticas alfabetizadoras que levem em consideração essa escuta sensível, esse olhar cuidadoso, não só para aquele sujeito que é favelado, mas também para as pessoas que possuem alguma deficiência física. E aí, o que fazer, Tiago?
Primeiro, eu quero assim, dizer que a fala da Isadora me tocou bastante, porque eu já tive experiência de sair da escola municipal Lavinha de Oliveira Scragnólia Dória, ali nos pés do Morro do Barbante, na Vila Janiza, na Ilha do Governador, e saí um dia de 3h30 da tarde, ao invés das 5h20, por causa de tiroteio na favela, e só consegui chegar em casa de quase 9 da noite. Nós, crianças, na época eu era do 6º ano, quer dizer, 6ª série, hoje 7º ano, e ficamos presos no caminho, presos porque não podíamos ir para casa, não podíamos voltar para a escola, enfim, aquela coisa toda. E aí me chamou a atenção, porque Isadora pediu desculpa pela expressão, né, a bala come, mas quem deve desculpa é o Estado. Ele deve desculpa a cada servidor, a cada profissional e a cada criança que não tem garantido o direito à educação. Fiquei arrepiado. Educação, gente, é paz, educação é vida, não é morte, não é guerra. Educação não é isso. Então, eles nos devem desculpa, Isadora, Jonathan e todo mundo que nos está acompanhando. Nos devem desculpa também por a gente estar, nesse momento, presos em casa, sem poder nos encontrar, porque isso deixa nu a desigualdade, deixa nu que a pandemia não ataca todo mundo da mesma forma, e que a gente está encerrado em casa porque a gente não tem política pública de saúde. E a ausência de política pública de saúde interfere diretamente na educação. É o que a gente está vivendo. Os meus alunos do Instituto Nacional de Educação de Surdo, a maioria não tem internet em casa, como os da Isadora, eu imagino. A maioria não tem computador. Aí se fala, mas manda trabalho impresso. Quem vive fora da realidade, porque a gente que está na realidade da escola pública, a gente sabe que tem um monte de estudante que nem sequer o correio chega em casa. E aí, como é que faz? Né? Como é que faz? A gente não faz. A gente sofre, por exemplo, eu quero me solidarizar e também denunciar o que os professores do município do Rio de Janeiro estão sofrendo, estão sendo assediados, violentados, com a ameaça de voltar a trabalhar no dia 17, sem ter segurança, nem para os professores, nem para os alunos. E aí eu pergunto, que educação, que escola, que alfabetização nesse contexto, né? Porque se alfabetizar, se educar cuidar do mundo, e se cuidar do mundo, nesse momento, a única coisa que nos resta é tentar nos cuidar do mundo. Que palavra eu escrevo? Que palavra eu penso? Por exemplo, lá no Instituto de Educação de Surdos, infelizmente, ganhou que a gente envie material impresso para os alunos surdos, por conta da ausência da possibilidade momentânea, né, de chip, dessas coisas todas, mas eu me recuso a achar e a acreditar e a compactuar que basta mandar para o meu aluno uma folha para ele fazer. Então, eu vou sugerir o quê? E aí, já entrando na questão, né? Eu vou sugerir, por exemplo, eu vou mandar sementes, estou separando agora, hoje mesmo estou dizendo isso, que eu preparei hoje minha atividade, vou mandar sementes para eles plantarem, e a gente vai discutir que na vida, como no plantio, existem tempos diferentes. Existe o nosso tempo, existe o tempo do outro, o tempo do cuidado, o tempo da escuta. E nós, professores, eu acho uma possibilidade, Jonathan, de a gente poder produzir algum pouquinho de mudança, é saber que o tempo da educação é o tempo da escuta do outro, dos seus saberes, das suas experiências, não para negá-los, não para dizer, olha, isso aí tem a ver com a sua vida de morar na favela, não com a minha. Tem a ver com a de todo mundo. A escola é espaço de todos e de qualquer um, de aprender nas diferenças. Se a gente não consegue ler as diferenças para escrever palavras vivas, então a gente está mal. Então a gente fecha a escola e fica em casa. Se a escola for só para reafirmar o que a gente já sabe, o que a gente já pensa e o que a gente vivencia em casa, para que então a escola? E aí eu concordo com a Isadora. A gente só pode pluralizar, né, nossas formas de ver, de compreender, se a gente se põe no lugar de escutador, de escutar a experiência desse outro. Vamos escrever, vamos pensar sobre essa experiência, vamos inventar,
né? Está na hora da invenção, antes tarde do que mais tarde. Então, bora inventar. Eu acho que por aí a gente pode não incluir o outro, mas nos incluir na conversação com o outro. Porque as crianças entre si, elas são incríveis. Os surdos entre si são incríveis, conversam, criam, inventam, e a gente talvez seja o alienígena na sala de aula. A crise da compreensão, dizia Victor Valla, é nossa. A gente que não compreende o que as crianças estão dizendo com a sua insubordinação, com o seu falatório, com o seu silenciamento, mas eu acredito que são pistas. E aí a Isadora falou da investigadora, né? Que ela não está falando como investigadora. Eu também não, sabe por quê, Isadora? Professor não é investigador nem pesquisador. Professor é investigação. O nosso próprio fazer é uma viagem investigativa, o tempo todo, não é não? Olha, eu estou muito feliz aqui com o sextou de hoje, sabe? Um sextou muito animado, com muita sensibilidade. E vocês aí de casa que estão entrando aqui agora nessa live, nesse bate-papo, tem um chat aí mega especial. Enquanto isso, Isadora vai bebendo um pouquinho ali da sua água. Tem um chat aí mega especial. Podem comentar. Eu sei que tem gente mandando beijo, abraço. Viva Tiago, viva Isadora. Um beijo, Jonathan. Olha, muito feliz aí com todos esses comentários. Perguntem também, que eu já vou ler o que vocês têm para nos dizer. E aí, aproveitando, o próprio Tiago falou ele trouxe uma frase que me movimentou aqui, sabe? Me moveu no sentido de pensar, ler as diferenças para escrever palavras vivas. Tiago é um poeta. Um poeta, sabe? E aí, Isadora, sabe? Ler as diferenças para escrever palavras vivas. Você ali no contexto da Maré, como pensar nessas palavras vivas com essas crianças dentro desses territórios em processo de alfabetização? A gente, como boa praticante pensante, né? Não tão boa, aprendente, na verdade, né? Estou aprendendo a ser cotidianista, então estou aprendendo a pensar a partir dessa prática, e na verdade a gente faz isso o tempo todo, só estou me situando. Já era um hábito nosso, né? A questão das nossas astúcias, nossas táticas e nossas astúcias. A gente precisa o tempo inteiro estar ouvindo essa criança, obviamente planejando uma ação, mas sabendo que existe um interlocutor, que existe do outro lado, existem sujeitos, e que a gente vai construir a partir dessa mediação, tá? Eu queria dar um exemplo, como ele fala da questão da vida, né, da palavra vida, um grupo do terceiro ano lá da escola, eu não sei se elas estão aqui hoje, eu não consigo visualizar, estou com medo de mexer e acabar sumindo da tela, mas elas fizeram um diário da pandemia, né? Elas fizeram a atividade porque a gente caiu nessa discussão, a gente caiu nesse limbo, né? Tá? Nesse processo reflexivo, como fazer? Como que a gente faz, principalmente com as crianças pequenas? Porque as crianças grandes, e é uma escola do primeiro ao sexto ano, tá? As crianças do quinto e do sexto ano, principalmente as do sexto ano, elas rapidamente se apropriaram das plataformas digitais, tá? E aí as professoras conseguiam fazer aulas com interação. Mas a criança pequena não. A criança pequena ela não tem esse acesso, ela muitas vezes não tem o telefone quando tem para um jogo, tá? Ou quando tem também esse telefone é do pai ou é da mãe e esse telefone é para uso do adulto, tá? E aí a gente passou a perceber que a gente tinha entraves, principalmente nas turmas de alfabetização. Porque a proposta do INES mandar material impresso. Mas mesmo você mandando material impresso, falta a relação, falta outra pessoa para, né, que a relação ensino-aprendizagem aconteça. Tem que ter essa interação. Nós, especificamente,
adotamos o WhatsApp, foi a nossa plataforma, a nossa interface, foi o WhatsApp, é o WhatsApp, na verdade. O WhatsApp ele já era utilizado anteriormente para outros fins, né? A comunicação e aí as coisas próprias das escolas de favela. O WhatsApp era o nosso meio de comunicação para poder saber se a gente podia entrar ou não, né? Como é que a comunidade está? E através do WhatsApp a gente se comunicava. A partir da pandemia, o WhatsApp ele toma ele entra em um outro contexto, passa a ser a nossa interface comunicacional. Mas, mesmo assim, nas turmas de alfabetização, são as turmas que as professoras mais sofrem, e isso o Tiago começou falando da falta da política pública que nos faz ficar encarcerados cada vez mais e sem, né, prazo, sem perspectiva de saída de casa. Voltando, perdi o pensamento. Fique tranquila. Não tem problema. Então, para subverter justamente essas lacunas, a gente passa a adotar isso daqui. Só que isso daqui não era necessário. Voltei, lembrei, porque aonde eu parei. Causa doença, e não causa só a doença que é a Covid-19, causa angústia no professor. Aquele professor, principalmente os professores do primeiro ano, gente, a gente parou em março. A gente teve um carnaval no meio. O ano letivo começou na primeira semana de fevereiro, no meio aí teve um carnaval, fevereiro é um mês curto, dia 13 de março a gente parou. Então, assim, as professoras de primeiro ano, as turmas de alfabetização, as professoras não tiveram contato de montar os seus grupos de WhatsApp. Entendeu? As professoras não tiveram tempo suficiente para criar contato, para ter contato e criar vínculo com os alunos e com os pais para criar o grupo de WhatsApp. E a professora sofre, porque a professora, ela quer fazer, ela não quer, assim, a professora liga para mim e fala, meu aluno não vai saber uma letra, não vai saber escrever o nome. Aí eu falo assim, calma, não é assim. E isso cria angústia, isso cria doença. E aí a gente precisa criar palavras vidas, é isso? A gente, para nós mesmos. A gente precisa transformar esse período difícil, tentar transformar, é um eterno dever, né? É uma tentativa o tempo inteiro. Transformar isso em bônus, em algo bom para a gente. E qual foi o caminho que a gente assim encontrou? A formação. Vamos aproveitar esse tempo? Obviamente, não vou deixar o aluno. O aluno, por mais que ele esteja dizendo para mim, não quero, não respondo, o número vem caindo de feedback das crianças, mas a gente está perseverando, a gente está ali. A gente precisa estar ali, e aí, não por uma questão de conhecimento, o meu aluno não vai aprender. Acho que a questão agora não é o que o aluno não está aprendendo, mas sim o que ele está aprendendo, como ele está agora. O que esse aluno está aprendendo? Entendeu? A partir dessa vivência que ele está passando, entendeu? Mas a nossa preocupação maior não é o conteúdo, não pode ser, não seria justo, entendeu? Porque de 30 eu tenho 12 respondendo, o que eu faço com o restante? Não seria justo. A nossa preocupação maior, e aí a gente adotou meio como um lema, é não perder o fio com esse aluno. Eu não posso deixar esse aluno para trás. Mesmo que seja só para saber como é que você está. Pelo WhatsApp, né? Não é assim, é assim. Ou então é assim, gravando. Como é que você está? E, gente, assim, a gente recebe as professoras, né? E quando eu digo a gente, eu tô narrando, tô passando para vocês a narrativa delas. Recebem áudios. Professora, eu tô com saudade. Professora, eu quero voltar logo. Isso corta, porque a gente não pode voltar, porque é uma questão de vida, entendeu? E a gente precisa saber como lidar com isso. E aí a gente busca na formação,
Vamos usar esse tempo para estudar. Começamos um projeto de conversas com professores, já até chamei Jonathan, estou esperando outra resposta. Já posso convidar Tiago também para falar de alfabetização. Aí, Tiago, vai ser bafo. Vai ser muito bom o encontro. Isso. Começamos esse encontro com a professora Rosimério Santos, do Proped, UERJ, Thalita Vidal, também do Proped, e aonde o movimento é esse, é conversar, é dialogar para refletir. Refletir nossa prática hoje, na atualidade, e no que vai acontecer depois. Né? Como que a gente vai voltar? Está dando frutos, eu estou falando rápido porque já está acabando o tempo, está dando frutos, graças assim, está sendo legal. A professora Nilda Alves vai estar com a gente segunda-feira, tem a professora Estela Caputo, que é minha orientadora, também vai estar com a gente, e assim, é pensar para além da escola, e aí eu tenho projetos outros, para não ficar só na academia, porque como, né, Jonathan falou, e como Thiago também falou, e eu corroboro, o saber não está só na academia, entendeu? Da maneira também que não está só na escola, os saberes, os conhecimentos transitam. Então, eu acho que está dando, não sei se está dando certo, porque a gente ainda está vivendo, mas foi o caminho que a gente encontrou para seguir, para não deixar ninguém para trás. São inúmeros caminhos, inúmeras possibilidades, e Isadora vai dando aquele gostinho de quero mais para você que está em casa, é isso mesmo, de participar dessa formação continuada. Isadora, eu acho que daqui a pouco você vai ter que liberar o link para o público todo participar. Porque, assim, no chat aqui, ó, todo mundo está comentando. E aí, por falar sobre essas questões do próprio comentário, eu já vou logo para o chat. Pode ser, Tiago? Pode ser, Isadora? Olha só, vamos lá. Sheila Martins pergunta para o Tiago. Eu até coloquei aqui. Tiago, como o encontro com os alunos surdos tem marcado suas práticas e sua jornada de vida? Uma pergunta bem ampla. Pergunta, Sheila. Obrigado pela pergunta. Sheila é uma querida, minha amiga, profissional também lá do INES, trabalhamos, infelizmente, em departamentos distintos, mas eu vou dizer para vocês, gente, que o encontro com os estudantes surdos me transformou, porque é incrível, com eles eu estou aprendendo que se escuta com todo o corpo, sabe? E que se fala com todo o corpo. E uma escuta visual, mas é uma escuta que requer calma, requer cuidado, requer atenção, requer parar um pouco as nossas próprias vozes e certezas internas e olhar os estudantes. Aí eu vou dar um exemplo muito breve para vocês, que eu gosto muito de contar causos e dar exemplos como bom nordestino. Era o seguinte, eu estava trabalhando a ideia de servir para os estudantes, a gente plantou, a gente andou pela escola catando coisa, plantou parafuso, plantou semente, plantou lápis para ver o que nascia e o que não nascia, a gente abriu o ovo, olha, a gente fez tanta coisa. E aí, depois disso tudo, depois de várias aulas, eu preparei um material visual e fui mostrando para os alunos, perguntando se era ser vivo ou se não era ser vivo. E aí um estudante surdo de 29 anos responde assim quando eu mostro uma imagem de um cachorro. Pergunta boba, professor. É claro que não é ser vivo. Né? Eu poderia simplesmente falar assim, mas o que aconteceu com as aulas todas? Né? Mas aí eu acho que a gente precisa aprender a perguntar mais e a ter menos certeza. E eu perguntei para ele, por que cachorro não era ser vivo? E aí ele, que foi aprender Libras já com quase 20 anos, me respondeu assim, porque cachorro não sabe Libras. Né? Essa resposta dele me marcou tanto o lugar da língua na constituição do sujeito, né? A importância de uma língua com a qual amar, com a qual brigar, com a qual pensar, inventar, fofocar, né? E aí isso tem a ver também, eu acho, com esse nosso tema de hoje, porque às vezes a escola fala uma língua, e eu não estou falando língua e idioma,
mas eu estou falando de uma língua como expressão comunicativa e de aconchego. Às vezes, a língua da escola nega a experiência do aluno. Nega. Eu, por exemplo, fui me descobrir negro, gente, impressionante. Fui descobrir minha ancestralidade no doutorado. No doutorado. Nunca tive a oportunidade na escola, né, naquela época em que eu estudava, não existia esse movimento todo em torno de outras literaturas, não conseguia me ver como potência. A escola, na época, só trabalhava com a escravidão, sabe? Então, assim, a alfabetização, como Isadora falou, é uma possibilidade também do sujeito poder se olhar e se ler positivamente, né? Modelos positivos importam sim. E aí eu acho que para mim, Sheila, os surdos, enquanto uma autoridade radical, eles têm me abalado porque eles mostram que a minha verdade sobre o mundo não é uma verdade, é uma experiência. Eles abalam nossas certezas e nos ensinam a entender que a gente é um ponto. E como ponto a gente pode constelar, a gente pode ser uma constelação, conversar, né? Nesse sentido, eu tenho aprendido com os surdos. Não sei se eu te respondi não, mas é por aí. Por aí, Tiago, e esse pode ser um dos caminhos. E pensando nesses caminhos, a própria Neuza Castro já trouxe outras possibilidades da gente pensar esse bate-papo aqui de hoje. Ela teceu um comentário, uma pergunta, deixa eu jogar aqui na tela e ao mesmo tempo fazer essa breve leitura para vocês. A Neuza disse o seguinte: boa noite. Como voltar às aulas quando os educadores, muitos, estão abalados psicologicamente com a mudança financeira, social e familiar, tendo que se reinventar na sua própria vida? Tá aí um comentário da própria Neuza, sabe? Mais adiante, a própria Rosânia Costa, ela diz o seguinte: sou da educação infantil na Maré. A minha forma de trabalho, de interação com a minha turma, passou a ser por WhatsApp e telefone celular. Estou conseguindo manter o vínculo, mas isso, ao mesmo tempo, causa uma insegurança quando nem todos mantêm o feedback. Aí, ó, reforçando toda aquela ideia que a própria Isa vem dizendo, né, da construção desse vínculo por meio dos aparelhos eletrônicos. Mas algo também interessante, Isa, eu queria até te ouvir também, que eu ouvi um dia desses, rolando aí pelo Facebook, um grupo de professores dizendo: agora eu consigo encontrar as famílias dos meus alunos. Talvez, eu queria te ouvir, pós-pandemia, quando esse momento, depois que a gente encontrar a vacina, sabe? Será que a comunicação vai ser de uma forma diferenciada com essas famílias, de aproximar com esse meio tecnológico? Por que eu digo isso? Por conta dessas notícias que a gente acaba lendo nas redes, de fato. Será que está aí a tecnologia nesse sentido de aproximar essa família que algumas vezes não vai para as reuniões, porque agora não tem como fugir? Ou tem como, Isa? Não, só que tem sim. Tem, porque é só você tirar o risquinho azul, só desabilitar aquilo. Sempre tem. Assim, eu vou te responder essa pergunta, e eu acho que tem até uma pergunta aqui no chat que fala um pouco sobre essa questão da família, do Fernando. Do Fernando? Quer que eu leia? Eu acho que tem alguma coisa desse, porque ele fala alguma coisa de família. Ele coloca assim, o Fernando Santos: na alfabetização, o fio da escola com a segurança passa irremediavelmente pela família. Vocês pensam que o bônus desse período inédito e dolorido pode ser o compromisso de construir uma outra relação com a família? Beijos, Isadora Dias. Olha, Isadora tá cheia de fã também. Tiago, Isadora. Meu oráculo divino. Eu chamo eles de oráculos divinos, porque eu voltei a estudar para fazer mestrado, foi ele. Ele falou: vai lá e faz. E adoro. E a coaduna com o que você acabou de falar. Isso. Bem, o que acontece? Como eu havia falado, e a professora da Maré confirmou, na Maré a gente já tinha esse hábito, tá? E aí eu vou te falar na estrutura lá da escola, como é que é. Cada professor tem o seu grupo de WhatsApp
ele com os responsáveis, e ali era um canal de comunicação. Sabe a agenda da escola particular? Né? Era o WhatsApp. Não, eu e nem ninguém da equipe diretiva, a gente não se mete, existe a liberdade do professor falar diretamente com o responsável. Autonomia docente. Por favor, né? Imagina, eu estar em todos os grupos, em todos os lugares, pelo amor de Deus, isso não. Não quero isso para mim, não sou Big Brother. Enfim, então já existia. Mas, com a pandemia, a gente percebeu que isso não era uma prática de todos. As escolas, em sua grande maioria, não tinham essa prática. Então, pode ser que o WhatsApp vá aproximar com a família? Vai, eu acredito que sim. E mesmo no nosso exemplo, tá? Na nossa experiência, que já existia, já alterou. Vou te dar um exemplo também de uma historinha. Não sei como que surgiu, foi uma ideia. Lembrei. O filho da CP é um adolescente, Pedrinho, não está aí, mas a mãe deve estar aí, passa para ele, e está ensaiando ser DJ. Ele é o DJ oficial de todas as festas da escola, formatura, tudo que é festa que a gente faz é o DJ. O Pedro é o DJ, então ele já é conhecido das crianças. E aí ele teve a ideia de fazer uma live para as crianças. E a live bombou. A coordenadora da quarta CRE entrou na live, para você ter noção. Até a coordenadora foi ver a live. Então, assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, Patrícia, a coordenadora. E a live foi um sucesso. As crianças adoraram e foi muito legal você ver os pais dançando na live. Os pais pedindo para ele fazer uma live dos anos 80, dos anos 90, 80. Da nossa geração, entendeu? Ele não fez até hoje, tem que fazer, porque isso não interessa aos pais. Né? Então, assim, mesmo a gente que já tinha essa configuração de relação com a família, alterou. Tem um outro exemplo da professora Josi, o pai passando para a gente a atividade, sugestões de documentários sobre Lampião, para a gente falar do cangaço, para falar do Nordeste. O pai fez 3 áudios, e fez vídeo mostrando para a gente que isso seria muito interessante. Como isso, sabe? E é claro que isso vai alterar as relações com a família. A gente tem que saber usar, entendeu? Da mesma forma também que tem barraco. Não é a harmonia perfeita, não é. E não tem que ser. E existem tensões, mas vai, obviamente, aproximar da família, eu acredito que sim. E aí, Tiago? E você? O que pensa sobre isso? Eu estava ouvindo Isadora e lembrando de um livro que eu li, que ainda não está no português, e que é sobre uma pedagogia da distância. E que ele trabalha com a ideia de que a distância pode ser isso que nos afasta, mas é também o que possibilita a aproximação. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é tão isso também, sabe? A possibilidade de aproximação. Não estou com uma visão romântica, dizendo que vai ser tudo bonitinho depois, não, porque a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Mas que tem uma possibilidade, eu concordo com a Isadora aí, de outras relações, sabe? Outras aproximações. No próprio INES, eu tenho visto professores que sempre foram aversos às redes sociais, ao uso de celular, se animando de participar de grupos estudantes, com os estudantes que podem ter, né, porque nem todos os estudantes têm, enfim, tem alguma coisa aí acontecendo que, graças a Deus, a antiga normalidade se foi, a nova tampouco vai ser boa, porque a ideia de normal é péssima, a gente não tem normal, existe anormalizadores, esse povo quer nos anormalizar, quer dizer que o garoto não aprende, que o garoto é atrasado, tem dificuldade de aprendizagem, mas, assim, eu acho que essa possibilidade da pandemia, vou me dirigir diretamente ao Fernando, é uma possibilidade da gente reinventar as relações, olhar para o estudante sem manchá-lo de antemão, sabe? Sem achar que o estudante é atrasado, porque as pessoas são constelações e são resultantes das suas histórias. O que eu sei da história do meu aluno?
Não sei. Agora, eu posso aprender sobre a história dele, a gente escrevendo, registrando, desenhando, inventando, pensando junto. E a gente vai ter que reinventar, gente, porque a própria vida está passando por uma reinvenção tão grande, não tem como a escola também não passar, uma vez que a escola também faz parte da vida, né? Eu acho por aí. Não sei para onde a gente vai, mas tenho a impressão de que a gente não vai continuar no mesmo lugar, e isso já me anima um pouco. Tem luz no final do túnel. Gente, isso aqui é o Sextou. Olha, eu tô com o coração aqui na mão para dizer que já chegamos ao fim. Eu não tô nem acreditando nisso. Rápido mesmo. Eu falei, gente, que o papo é muito rápido, mas é um papo sadio aqui no Espaço Aprender, com muita alegria, com muita leveza, conhecimento, responsabilidade, sabe? E aí, Tiago? Não, acho que vou jogar a bola para Isadora. Aí depois eu jogo para o Tiago, é melhor. E aí, Isadora? Palavras finais. Eu queria finalizar seguindo esse pensamento do Tiago. Não vai ser, não seria se não tivesse pandemia, né? Não seria igual, nunca é. E a pandemia só nos força a ficarmos em casa, a olharmos por outro ângulo. Assim, não sei se seria o ideal, mas seria muito bom se a gente pudesse repensar a escola. Porque a escola, essa instituição, da maneira como ela está posta, né, ela já não estava contente, né? Ela já existia críticas. E por que não olhar de outra forma as maneiras, os diferentes caminhos para ensinar e para aprender? Porque quando uma criança não responde ao WhatsApp ou não entra na plataforma, seja ela qual for, de interação, ela está me querendo me dizer alguma coisa. Essa mesma criança, ela adora celular. Essa mesma criança... E aí eu não estou falando especificamente do meu aluno, porque muitas vezes ele não tem acesso, ele não tem um celular. Eu estou falando dos meus filhos. Tá? Classe média. Eu pergunto aos meus filhos, tá com saudade da escola? Não, mãe. Tô não. Tá bem assim do jeito que tá. Então, assim, essa molecada, essa criança, esse adolescente, ele fica horas na frente do YouTube, ele fica horas na frente dos jogos, ele interage muito bem com essa tecnologia, que para a gente é estranho, né? Ao ponto de eu não poder mexer com medo de sair. E é isso, agora, você é analógica ou digital? Né? Eu sou híbrida. Então, assim, eu queria muito, só para finalizar, eu queria muito que a escola enxergasse que existem outras formas, outras possibilidades de se fazer esse caminho do ensino e aprendizagem. Que a gente não precisa ficar preso a um modelo do século passado. 2 séculos. 2 séculos. É isso. Eu queria muito que a gente tivesse esse momento de pausa de mundo para se olhar, fazer uma autoanálise e voltar de outra forma. É isso. Essa é Isadora Dias, com toda a garra, com toda a força, pensando a educação. Vai, Tiago! Eu quero agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui nesse sextou, de sextar junto. E para terminar ou começar a sexta-feira, eu quero finalizar com a primeira roda de conversa que eu fiz com a minha primeira turma lá no Instituto de Educação, que eu perguntei para as crianças para que servia a escrita. E eu lembro que uma aluna chamada Daniela, eu falo o nome dela porque a criança me autorizou e logo em seguida os pais também. Ela disse assim, escrever serve para sentar. Aquilo me marcou tanto, porque que escola é essa em que a escrita serve para sentar? Desde então, e aí eu convido a todos, todas e todos, que a gente possa pensar uma escola em que a escrita, na pandemia e fora da pandemia, não sirva para sentar, sirva para pensar, sirva para brincar, sirva para se expressar, para amar,
para comunicar, para ter raiva, menos para sentar, para docilizar o corpo, não, para sentar só o cansaço, a escrita não. Então, é esse o meu até logo com Daniela, porque eu acho que as crianças nos ensinam muito. A gente precisa aprender a escutá-las. Com certeza. Muito bom, Tiago. E esse foi o Sextou! Com a participação do Tiago Ribeiro e Isadora Dias, falando sobre alfabetização em tempos de pandemia e pós-pandemia, inclusão, periferia e experiências. Você, aí de casa, que assistiu esse Sextou até agora, eu tenho uma notícia para poder te dar. Se você acessar o site do Espaço Aprender, sabe o que vai estar disponível para você? O certificado, gente. Isso mesmo, a live de hoje equivale a 1 hora aí de certificação para você. Até porque a gente pensa na formação continuada de professores e educadores. E esse espaço aqui é o espaço para aprender com você e como eu aprendi com o Tiago e Isadora. E aproveite também, gente, que mais um pouco à frente vem aí o curso Bases Neuropsicológicas com Emanuele Freitas. Se liga no Sextou daqui a 15 dias. Muito obrigado e Sextou! Estou!